Fala pessoal! No vídeo de hoje, no Rodando sobre Rodas, nós vamos falar dessa belezura, um Chevrolet Fleetmaster 1947. Eu particularmente nunca tinha visto esse carro antes, estou vendo pela primeira vez. A gente não vai fazer a rodagem desse carro nas ruas, é um carro que está sem placa e ele está vindo para um sistema de restauração. Mas eu vou contar um pouquinho da história. Foram poucas as coisas que eu consegui absorver desse carro na pesquisa e aí eu vou contar para vocês aqui um pouquinho. Esse carro foi produzido em 1946, 1947 e 1948. Ele dispunha de duas versões, modelo de 2 portas e modelo de 4 portas. As principais mudanças que houveram durante esse período, 46, 47 e 48, foi a questão da parte do arrefecimento do motor, que é a parte aqui do radiador. Então a gente tem, em 46, algo horizontal, com uma tampa frontal na grade, onde você fazia aqui a inserção de água para arrefecimento nessa tampa. E aí, depois, nos outros anos, a gente viu a modernização para um sistema de radiador na vertical centralizado com o motor do veículo. Vamos falar para o pessoal, né? Vamos apresentar aí quais são as funcionalidades que a gente tinha para essa época. Então eu vou de um lado para o outro para ir varrendo isso de uma sequência, né? Que são inúmeras. Primeiro vamos falar do painel aqui, a parte, né, de leitura que o motorista tem, que algumas similares atuais, algumas não, vamos lá. Nível de combustível, ok, né, vou até acender a luzinha aqui para ficar melhor até de ilustrar. O nível de combustível do carro, depois a gente tem temperatura do motor, legal destacar, um carro norte-americano, então nós temos aqui, ó, Fahrenheit ao invés de Celsius, né, começa com 100, vai até 212, porque a escala aí tem a proporção, né. Esse aqui que é um pouco diferente dos carros modernos. Hoje em dia, quando você liga o carro, a luz do alternador para indicar que a bateria está sendo carregada, ela apaga. Quando aquela luz apaga, quer dizer que está ok. Se ela ficar vermelha acesa no painel, não ok. Aqui é um sistema diferente, ele é ponteiro. E é um ponteiro que fica no meio desse battery. Então, se o alternador está carregando, ele vai para o lado positivo. E se ele está não carregando, aí ele fica abaixo do centro, que é para indicar que tem algum problema. Você tem que ficar ligeiro aqui no leitor. E a pressão de óleo de motor, importantíssimo saber se o motor está com a lubrificação correta. O pressurizador de óleo tem que estar sempre com pressão adequada. Velocímetro, muito legal. Ah, Danilo, é normal, parece que eu nunca vi marcar de 15 em 15. 15, 30, 45, 60. Já vi 10, 10, 20, 20. 15 eu nunca tinha visto, achei bem legal. Então, continuando na minha linha aqui, a gente tem um para-brisa bipartido. E aqui, ó, tem duas aberturas nesse friso, tanto para o passageiro quanto para o motorista. Aqui na frente ele tem um captador de ar, que você até controla por dentro. Aqui temos uma alavanca aqui, ó. E você abre aquele captador de ar, então conforme o carro está andando, o ar entra sob pressão, né? Pressão do andar. E esse botãozinho aqui, ele é um damper aqui assim, ó. Se de repente você quiser focar a pressão do ar que está entrando só para esse vidro, você fecha para cá ou fecha para lá e aí você consegue desembaçar de uma maneira proporcional o vidro do carro. Aqui nós temos um cinzeiro. Para os anos 80 para trás, os carros são repletos de cinzeiro para banco frontal, externo, então ele tem um central de painel aqui. Aqui mais comum, um rádio, né? Um rádio até que normal. Ali já é bem diferente pela posição. Um relógio, tradicional relógio de ponteiro, só que, poxa, na frente do passageiro, né? Geralmente hoje as informações estão centradas aqui para o motorista, no máximo no centro, hoje que se usa multimídia. E ali um porta-luvas. Aí voltando agora na minha linha para baixo aqui, nós temos um acendedor de cigarros. Esse botão a gente ainda não conseguiu fazer ele funcionar, mas pela minha dedução ele é o limpador de para-brisa, a ativação dele. Aqui a gente tem o afogador, para quem é da turma do carburador aí conhece bem esse bicho. O miolo de ignição. O miolo de ignição aparentemente normal, só que ele só tem uma posição, a de energizar o contato. Esse exemplar ele tem a partida como se fosse um quarto pedal, um botão aqui no pé elétrico. Tendo o contato ligado, você dá a partida no motor de arranque aqui no pé.
Aí voltando mais um pouquinho do lado esquerdo aqui da coluna, nós temos a palheta de seta. Originalmente os carros, normalmente os carros têm a palheta aqui, né? E aqui não, é um sistema que não desarma a seta pelo volante. Então é uma chave mecânica, alguns carros dos anos 60 no Brasil têm isso. Para a época também a gente tem as manivelas de vidro, tem também a manivela ali do quebra-vento, tem muito legal que tem uma travinha aí bem diferenciada, né? O quebra-vento ele tem uma travinha anti-furto assim, né, de destrava, mas super chique de você ver uma porta mais completa de alavancas, maçanetas, enfim, né? Gente, o banco desse carro dá a sensação que parece que a gente está no sofá da casa da avó, sentado, conversando. É um estilo meio bruto, meio rústico, mas imaginando em 1947 algo extremamente luxuoso, né? Então vou apontar para vocês os detalhes que eu considero bem atípicos para o carro comparado aos de hoje, nessa carroceria que a gente tem assim, para mostrar bem diferente. Vamos lá. Então, todos os miolos de chave desse carro, seja da maçaneta do porta-malas, do bocal de combustível ou das portas, eles têm uma capinha sobre o miolo que a gente rotaciona, né? Ele esconde, talvez até com uma forma estética, fica um acabamento mais bonito, e também de não penetrar poeira que possa estragar o miolo, né? Acredito eu que seja por conta disso. Outro detalhe diferente que a gente vê nessa carroceria é o terceiro vidro lateral, já mais próximo do porta-mala, ele tem um gatilho de destrava para abertura. Esse carro, como ainda é um carro para restauro, dos dois lados isso não está funcional. Mas é algo bem diferente de ver numa carroceria, você abrir o terceiro vidro do carro, né? Comum abrir os dois. Externamente, assim, muito fora do padrão. E as maçanetas de porta, não devia esquecer. Elas me lembram muito aquelas geladeiras dos anos 40, 50, talvez até, né, pensado nisso. Que quem lembra na casa da avó aí, de algum parente, tinha aquela geladeirona com aquela alavancona de abrir a porta. E é bem no mesmo estilo, muito similar. Até acredito que um usou a ideia do outro, não sei quem aí. E agora a mecânica desse cidadão aqui. A gente tem uns 6 cilindros em linha, não é em V, é um motor em linha. Motor 3.5 originalmente, então com uma litragem bem grande. De 90 cavalos, se eu não me engano. É isso mesmo, produção? É um motor 6 cilindros em linha de 90 cavalos, 3.5. Um carro bem assim, secão, né? Direção mecânica, não é sem luxo, para a época é o que tinha de mais luxuoso. Mas é, para hoje, bem brutão, né? E no restante, tudo muito similar, sistema de exaustão de escapamento, filtro de ar, um carburador, claro, tudo de acordo com a sua década, um filtro de óleo de motor um pouco diferente, mas com a mesma função. E, enfim, basicamente isso, o radiador está aqui. E lá dentro a gente tem também dois detalhes um pouco diferentes do comum. Ele tem uma alavanca para o freio de estacionamento que lembra a empunhadura de um revólver, assim, é bem diferente de canto. E tem uma chave geral muito antiga, essa não posso precisar ser original, mas eu nunca vi algo daquele modelo. Você vê que é muito antigo, de uma atuação com uma barra em L, bem legal. Esse foi o Fleetmaster 1947. Quem sabe a gente não tem aí o processo de evolução da restauração desse carro. E aí, quem sabe a gente também não possa rodar com ele nas ruas aí, com ele totalmente finalizado pela Sonho 4 Rodas. Danilo, obrigado, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aí o seu comentário, coloque seu like, ativa as notificações. É isso, fui. Valeu, gente.